Meus irmãos, meus amigos, queria trazer um abraço para todos vocês, saudá-los em nome de Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez ao pastor Josemar pelo convite e obrigado também a vocês pelo carinho de receberem esta mensagem. Saúdo aos irmãos e irmãs da Igreja Congregacional de Cajueiro Seco e a Segunda Igreja Congregacional Pernambucana, a todos os irmãos e amigos também de outras igrejas que fazem parte do grupo Reconexões, com o pastor Josemar. Fui convidado carinhosamente pelo pastor Josemar para falar sobre o sexto mandamento: não matarás. É de conhecimento de todos vocês que muita gente hoje discute o real significado deste mandamento e até os teólogos de Facebook hoje concordam que o termo não matarás seria melhor traduzido pelo verbo hebraico não assassinarás. Há no hebraico pelo menos 7 verbos que correspondem ao nosso verbo matar. Aqui o texto dá uma ampla margem para aquela morte que foi premeditada, que foi previamente pensada, não é? O assassinato. Está livre aqui, por exemplo, aquele que mata em legítima defesa, aquele que mata indevidamente por um acidente, não está contemplado aqui neste mandamento. O que nós temos de importante que devemos observar é que este mandamento proíbe tirar a vida deliberadamente. A vida é um dom de Deus, a vida pertence a Ele. O que nós entendemos por este texto, pelo texto também de Deuteronômio, pelos textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, é que a vida, em primeiro lugar, a vida é um dom de Deus. Em segundo lugar, a vida é um bem inalienável que Deus concede a cada um de nós. Em terceiro lugar, a vida pertence à comunidade, à coletividade. A vida não dispõe de uma só pessoa, ela não é propriedade exclusiva de uma só pessoa. Apesar de ela ser propriedade de uma pessoa, ela é usufruída, ela é, portanto, aproveitada por toda a coletividade, por toda a comunidade. Em quarto lugar, nem o indivíduo e nem a coletividade dispõem dessa vida. Essa vida pertence a Deus, foi dada por Ele e somente Ele a pode tirar, quando Ele assim achar por bem, ou quando chegar o dia que todos morreremos, porque o salário do pecado é a morte, como todos nós somos pecadores, um dia o nosso corpo há de morrer. Ok? Então, esta morte, é dessa morte que nós estamos falando, que é o cessar da vida, o findar da própria vida. O que o mandamento é claro é que nós não podemos deliberadamente impor o fim da vida de quem quer que seja. Não matarás. O mandamento geralmente neste mandamento geralmente está se falando da vida humana. Uma outra coisa seria ainda falar da morte deliberada de animais. Não é o caso, não vamos abordar isso, porque nem é propósito do pastor Josemar, nem é da minha competência entrar num assunto tão diverso, né? tão polêmico. Porém, com relação à vida humana, nós não somos daqueles que entendem que deva haver, por exemplo, a pena de morte coordenada, liderada, ajuizada, julgada, sentenciada e executada pelo Estado. Nós não encontramos margem para tanto na palavra de Deus. O que nós vamos encontrar
fazer um diálogo melhor é com o Senhor Jesus Cristo, com a sua ética, com o seu ensinamento e dos santos apóstolos, mas com Jesus Cristo especialmente. No Sermão da Montanha está explicitamente proibido matar. Não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus condenava que nós tivéssemos um juízo ou um julgamento que excluísse o irmão da nossa comunidade, por exemplo. Aquele que odiar o seu irmão está cometendo um tipo de assassinato. E Jesus proibiu terminantemente esse tipo de assassinato, que é o assassinato pelo ódio. O apóstolo João também condena aquele que odeia o seu irmão, mata seu irmão e não conhece a Deus. Então nós devemos amar de palavra e de verdade, não apenas de boca, ter um amor radical e proativo para com os nossos irmãos. O Senhor Jesus também foi terminantemente, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, contra a pena de morte em João capítulo 8, quando os escribas fariseus, saduceus, os donos da religião da época, pegaram uma mulher em flagrante pecado de adultério e a levaram até Jesus, para que ele desse a eles autorização para matar, porque segundo a lei de Moisés, quem fosse apanhado de adultério deveria ser apedrejado. Tu que dizes? Perguntaram a Jesus. Alguns irmãos biblistas modernos encontram nesse texto Jesus apoiando a pena de morte, porque Jesus disse: podem apedrejar aquele que não tiver pecado. Seja o primeiro a atirar a pedra. Na minha ótica e na ótica de alguns outros irmãos, Jesus inibe o apedrejamento e a morte da mulher quando diz aquele que não tiver pecado. Para outros irmãos defensores da pena de morte aplicada pelo Estado, eles vão dizer: Jesus autorizou, pode apedrejar. E eu gostaria de lançar então aqui para vocês, e se tiver dúvida, pergunte ao pastor José Marco, qualquer problema, vocês conversem com ele. Jesus está dizendo aqui que pode aplicar a pena de morte. Sim, aquele que não tem pecado. Quem nunca cometeu pecado pode condenar alguém à pena de morte por apedrejamento ou por qual modelo queira matar. Forca, cadafalso, cadeira elétrica, fuzilamento, paredão. Agora, quem vai executar esta morte é aqueles que não têm pecado. Então, em que estado, em que país, em que lugar do mundo nós iríamos encontrar quem pudesse executar a pena de morte? Neste caso, somente Jesus Cristo, somente o nosso Deus pode tirar uma vida. Por isso nós queremos conclamar a igreja, conclamar os irmãos a terem essa reflexão que é profunda. Infelizmente a gente não tem o tempo de debruçar nos textos, nos livros, para fazer um apanhado melhor, uma investigação melhor. Porém, com esse raciocínio, nós queremos deixar que a querida igreja esteja em oração, jejum, discernimento, buscando sabedoria para discutir tamanho assunto, não é? E que Jesus possa esclarecer nossas mentes e mostrar que o mandamento maior no Novo Testamento em toda a Bíblia, é o amor, é o perdão, é a reconciliação. Que Deus abençoe as igrejas que compõem, os irmãos que compõem o grupo Reconexões, e nós possamos estar alinhados com o pensamento e com a ética de Jesus, porque fazendo assim, tudo nos irá bem. Que o Senhor nos abençoe e que seja um culto abençoado para todos vocês.